início da semana, nós divulgamos uma enquete. No nosso grupo de WhatsApp, a gente tem um grupo de WhatsApp com mais de 400 pessoas. Inclusive, quem está nos assistindo agora pode participar. Manda um oi pra gente no WhatsApp da Sul TV e aí a gente pode adicionar você lá no nosso grupo de WhatsApp. E nós lançamos uma enquete. E nós tínhamos 3 opções de temas, né, para abordar aqui no programa. E aí os telespectadores tinham a oportunidade de escolher qual o assunto era de interesse dessas pessoas que nós tivéssemos uma entrevista aqui na Sul TV. E, em primeiro lugar, o tema mais votado foi trânsito. E nós fizemos um convite para o diretor de trânsito do município de Camaquã, o Tiago Gonzalez. Ele gentilmente aceitou, né, esse nosso convite e está aqui neste momento para a gente tratar sobre esse assunto. E olha, eu concordo com os nossos telespectadores. Eu acho que é um assunto que quanto mais nós falarmos, mais nós discutimos, quem sabe assim a gente consegue conscientizar o motorista camaquense. Tiago, seja bem-vindo mais uma vez ao Redação Sul TV. Boa noite, Gil. Boa noite, Redação Sul TV, ao meu amigo Eduardo, ao Daniel e todos os ouvintes aí de Camaquã, que eu me sinto muito privilegiado estar aqui nessa Sul TV para nós aqui, para debater, falar sobre o que é o foco trânsito da nossa cidade. E eu venho com muita tranquilidade, muitas alegrias que eu estou tendo agora, Gil, pelo fato de nós estarmos hoje lotado numa secretaria que faz 5 meses, né? Planejamento e mobilidade urbana. Isso aí é onde, oriundo da pasta que é o nosso secretário Rafael de Moura, juntamente com o prefeito Abner, com o vice Luciano e os demais todos envolvidos, aonde nós estamos aí trabalhando bastante, né, para falar, como você falou, sobre a conscientização do trânsito. E venho relatar aqui, dizer para aos municípios que hoje nós estamos fazendo a parte de toda a sinalização viária, tanto vertical como horizontal. Então a gente está fazendo a nossa parte e eu peço humildemente que todos façam cada um a sua parte. Bom, vamos falar um pouco sobre a questão do trânsito aqui da cidade de Camaquã, as mudanças que foram efetuadas. Eu lembro que houve uma grande polêmica quando nós começamos a anunciar aqui que haveria a instalação de sinaleiras, né, ali na 7 de setembro. A primeira delas foi instalada ali, para exemplificar para quem está nos assistindo, na esquina da Fubra, né? Foi colocado um conjunto de sinaleiras ali para tentar melhorar a fluidez do trânsito naquele local. E outra alteração também que nós tivemos foi onde era uma rótula, né, na Bento com a 7. Agora não tem mais o sistema de rótula, não está funcionando. Foram colocados cones e isso o Tiago explicou pra gente. Eu tive a oportunidade de chamar ele no WhatsApp. Ele explicou, não, a gente fez um estudo, a gente está experimentando para ver se isso vai melhorar para o motorista camaquense a fluidez, principalmente nos horários de pico. A pergunta que fica, como é que foi, na tua avaliação, essa mudança foi positiva, tanto no fim daquela rótula quanto na implantação daquela sinaleira na 7? Bom, Gil, sobre o fato 7 de setembro, Pinheiro, Machado e as demais vias. E a nossa rótula, né, entre a Bento Gonçalves. Ali vem sendo estudado, faz 8 meses que a gente está na volta ali daquela localidade aonde nós temos o nosso monitoramento, e vem o meu abraço ao Tenente Júlio, juntamente os demais, aonde nós trabalhamos sobre o horário do rush, que é o horário do dia a dia. E ali, na conjuntura total, se viu que aquela rótula ali, que automático, quem está vindo da Viegas e Jardim Maria da Graça, onde nós temos hoje, e eu volto a repetir, nós temos uma ponte só de acesso, que nós temos uma cidade daquele lado ali. Aquele lado ali tem quase 15 mil habitantes. Então é uma cidade que na hora do pico, que é na hora do ir e vir, né, dá o congestionamento. E oriundo nós temos aqueles 2 magníficos colégios, que vem a ser o Romano e o Contemporâneo, que é onde, na hora das saídas, que dá o congestionamento. Falando sobre a sinaleira, sim, foi feito um projeto, e com muita alegria eu volto a dizer aqui que nós temos aquelas sinaleiras e muitas pessoas voltam a me perguntar por que não estão sendo ligadas.
Pois bem, juntamente com o executivo, o prefeito Abner, juntamente com o Luciano, eles pediram para nós, por enquanto, nós não ligarmos elas. Por quê? Pelo fato que nós temos uma grande construção que vem a ser o asfalto e a retirada dos canteiros centrais. E venho aqui de antemão, perante a vocês, primeira notícia que eu vou dar aqui, eu falando com o nosso gestor Aurélio, que é lá da Equatorial, antiga CE, o Aurélio me relatou o seguinte: foi levantado aonde temos 5 pontos subterrâneo, que é a ligação de luz, que estão sendo já tratados com a empresa que foi contratada, de Pelotas, aonde as obras estão em andamento e, conforme o andamento, até o final do mês de maio, as obras estarão liberadas para a prefeitura trabalhar sobre aquela obra ali, que é a 7 de setembro. Bom, então neste momento as equipes estão trabalhando ali na Walter Quez, no bairro Dona Teresa, para que se conclua aquela obra asfáltica. Eu acho que ela vai até 7 de setembro. Né? A logística ali, juntamente com na pasta que é da mobilidade urbana, o Rafael de Moura, juntamente com o Alcides, e vai um abraço ao pessoal do asfalto, que eu chamo, né? Ali vai estar sendo feito a perfilagem, né, desde o início da Dr. Walter Quez e vai até a 7 de setembro, para fechar o entorno, porque quem vem lá da Jango Castro, né, já está descendo ali pela Walter Quez, que também fecha com a 7 de setembro. Essa obra asfáltica na Walter Quez, será que ela vai desafogar um pouco a Cristóvão Gomes de Andrade? Acredito que sim, e está sendo... Quando se transforma uma secretaria nova em termos de planejamento e mobilidade urbana, e eu afirmo, eu acredito, que aí nós vamos ter também todo mundo caminhando conforme o desafogamento hoje que nós temos. Camaquã, Gil, nós temos que estar ciente que Camaquã cresceu, progresso, o asfalto, mas também nós temos que ter a ciência que nós temos hoje 53 mil veículos. 53 mil veículos no site do Detran, tá aí, oriundo dentro de Camaquã. Fora aquele pessoal que vem de fora. Então isso aí nós estamos trabalhando perante ao fato que nós temos sim uma dinâmica muito grande para desafogar o trânsito no perímetro central da cidade. E volto a dizer, por que foi fechado a rótula? Muitas pessoas não gostaram, muitas pessoas deram seus palpites, e eu, como diretor de trânsito, eu não sou dono da verdade, nem o prefeito Abner, nem o secretário Rafael, nem o Souza, que é o operacional que trabalha comigo, dono da verdade. Mas nós vivimos ali que o ponto aonde que fez foi o desafogamento na hora do rush. Isso aí eu te convido a Acústica, a Sul TV, e lá no monitoramento vocês veem o horário do rush, que está gravado lá, o horário de ir e vir, que é onde deu o desafogamento, deu aquela estafa de pegar o pessoal vir. Porque o que acontecia muito, que o pessoal que vinha do Romano, descia ali pelaquela rotatória, fazia rota, aquele que está vindo diretamente da Vieira, do Jardim, ou da própria Bento Gonçalves, fazia o condicionamento. Porque quem está na rotatória, para quem não sabe, tem a preferência quem está na rota. Sim. Então aquilo ali foi o ponto X do escape. O que a gente tem percebido ainda em alguns momentos que há um congestionamento quando fecha a sinaleira ali na 7 de setembro, a sinaleira nova, né? E aí vem vindo aquele grande fluxo da Viegas e aí acaba dando um... Sim. O que acontece hoje? Nós ligamos ali e foi um pedido oriundo lá da nossa diretora, da Cibele Dora, do Contemporâneo, para nós colocarmos uma sinaleira ali também, o ano passado, para nós de pedestre, e para nós também desafogar alguma coisa lá, que é o trânsito perante aos pais. Só que hoje nós estamos trabalhando, juntamente com a nossa Billy, que vem a ser Contemporâneo, aonde a semana passada nós fizemos uma reunião, e nós demos uma sugestão para ela para colocar monitores, Gil, para a entrega dos seus filhos e monitorar também ali a ajuda no trânsito para desafogar. Porque eu tenho a dizer para vocês que hoje o condicionamento dentro de Camaquã perante a uma totalidade,
não dura 15 minutos. E no horário do rush, dá o condicionamento, mas depois é tranquilo. Camaquã é muito bom se dirigir. Camaquã nós temos as ruas largas, Camaquã nós temos as ruas sinalizadas, tanto horizontal como horizontal e vertical. Só que cada um, como você falou, nós temos que fazer a nossa parte. Cada um tem que fazer a sua parte. É a velocidade adequada, como a gente fala em seguida aqui, que é 40 km por hora. O pessoal não focar muito, e não pode, em celulares, é um todo. Porque hoje a grande parte dos acidentes em Camaquã que se dá é a imprudência, é a falta de atenção no volante. Bom, a gente tem batido numa tecla já há bastante tempo aqui na Sul TV sobre conscientização do motorista, né? Conforme até o Thiaguinho comentou mais cedo, não adianta você ter uma via sinalizada, não adianta você ter as placas. Olha, literalmente o pessoal está pintando pare com letras gigantescas nas esquinas e os motoristas não estão parando. Uma outra questão também que traz um grande malefício para o trânsito de Camaquã são os ciclistas na contramão. Você é motorista de carro, você está trafegando numa via, muitas vezes de mão única, né? E você então para numa esquina, você olha para a sua direita, ou enfim, para o lado ao qual é o fluxo do trânsito, e do lado contrário, onde não deveria estar vindo um veículo, do nada um ciclista surge repentinamente. Aí a gente tem um risco de vida para esse ciclista, principalmente, que é o mais frágil no momento como aquele ali. Como conseguir conscientizar os ciclistas de Camaquã sobre esses perigos? Na verdade, hoje, tanto como tu tem uma CNH ou tu tem um veículo que é uma propulsão humana, que vem a ser a bicicleta, hoje o grande fator hoje de tu ter a tua visibilidade e para te ter tua segurança é entrar conforme manda o Código de Trânsito Brasileiro, que não é andar contramão. Outra fatalidade hoje que se dá hoje, né, a gente vê muitas pessoas andando, como você falou, em contramão, e automaticamente essas pessoas acham que tem razão. Mas eu venho num ponto aqui, Gil, dizer para ti que eu quero dar os parabéns tanto para a Sul TV, a nossa acústica, e também ao Demetrios lá, que é das câmeras de monitoramento, que aonde a gente vai, a gente é monitorado. Quando se não tem nós, tem vocês. Isso aí é perfeitamente tranquilo, é bom, porque te dá uma segurança daquilo que está acontecendo. Então isso aí eu digo assim, a gente tem que ter a certeza, porque a gente tem que ter amor à vida. A gente tem que estar, que se chama direção defensiva, tanto de pedestre, tanto de ciclista e tanto de motorista, de todos os pontos. A mesma coisa eu venho dizer também que peço aos pais que têm amor às suas crianças, aos seus filhos, fale em casa como deve andar de bicicleta. Fale em casa e não deixe os seus filhos andar com essas motinhas elétricas no qual estão andando hoje. Porque depois do ato feito, que venha a ser, né, um acidente ou até uma fatalidade, não adianta culpar os outros. Bom, nossos telespectadores já enviando as suas perguntas para a gente. Enquanto você falava, eu vi aqui uma participação questionando sobre as motos com escapamento aberto na cidade de Camaquã. Ou seja, são motos que, na grande maioria das vezes, não estão cumprindo com a originalidade desse veículo. São veículos adulterados, né? São veículos que você alterou a originalidade desse veículo ao colocar uma moto com escapamento aberto. E o ouvinte está questionando se há algum tipo de fiscalização nesse sentido aqui no município de Camaquã. Gil, está sendo feito um trabalho e vai um abraço à nossa tenente, à nossa major Pamela, que está aí, juntamente com os demais da Brigada Militar, aos agentes de trânsito que trabalham comigo, e vai o meu abraço ao Alex Souza, que é o operacional. Estamos fazendo um trabalho sobre isso, sim. Claro, esses trabalhos não são divulgados, né? Mas estamos fazendo um trabalho, está repercutindo muito bem, até porque é proibida a adulteração do veículo, mas também é a sossego, né? A lei do sossego, né? Porque o Fábio Renner, o próprio Fábio Renner, fala aqui, né? Que não compra de ninguém quando tem a moto que é com escapamento aberto, né? Então isso aí está sendo feito, tá automaticamente
está sendo relativamente bastante viável. E eu volto a dizer, a gente não tem nada contra ninguém. A gente só quer fazer as coisas certas. Camaquã, como eu falei, Camaquã cresceu. Camaquã não é terra sem lei. Então, perante Brigada Militar, agente de trânsito, e juntamente vai também meu abraço ao Tenente Eduardo, né, da Patran, que também tem feito um trabalho juntamente conosco aí também. Bom, uma pergunta que chega aqui também, um dos diretores da Sul TV, o Donário Lopes, ele questiona o seguinte: a gente tem visto muitos acidentes no município de Camaquã. A grande maioria é imprudência, é a falta de observação das normas de trânsito. Qual, na sua opinião, é o ponto de maior risco da cidade de Camaquã no que diz respeito ao trânsito? Aquele local onde o telespectador da Sul TV que está nos acompanhando agora, lógico, tem que ter atenção no trânsito em todos os locais, né? Saiu de casa, saiu do portão da garagem de casa, já tem que estar com o sinal de alerta, né, do mental para quem dirige aceso. Mas quais são os pontos de maior risco que nós temos no trânsito camaquense, na sua observação? Bom, na observação nossa que a gente tem relatado aí e observado, hoje nós temos quase 40 quilômetros de asfalto na cidade, seja de perfilagem ou asfalto massa também. Então hoje nós temos as cidades hoje que a gente vê os pontos, nós vamos o aspecto Capitão Adolfo Castro, que é um retão, é largo, Presidente Vargas, né? José Loureiro da Silva, né? Que é onde é o que dá o ponto eficaz, que é o que? A velocidade constante. Porque hoje, como eu volto a repetir, nossa Camaquã hoje é ruas largas. Cônigo Walter, faixinha também. Aí tu vai em vários pontos, né? O senhor aí falando aí. Camaquã, como eu falei, ele se expandiu, e no que se expandiu, as próprias ruas são ruas retas e largas. Então, aonde nós estamos trabalhando, Gil, nisso aí juntamente, como eu falei, na pasta da mobilidade urbana, nós estamos Major João Meireles, aonde há pouco tempo foi feito o asfalto, né, já está pronto, pintado, tudo direitinho, colocamos os quebra-molas perante ao CTB, que é, né, na altura adequada e conforme tem que ser, com placas, tudo. A Dr. Walter Queza, onde também está sendo asfaltado, também foi feito também um estudo juntamente com os agentes de trânsito, através do Operacional Souza, que também nós estamos juntamente com a equipe do asfalto, eles mesmos estão fazendo, e como eu digo, pegaram a liga, pegaram direitinho, a forma, tudo direitinho, e estão fazendo a coisa andar, certo? Tem que ser, não adianta. Às vezes as pessoas não gostam, mas infelizmente um paga pelos outros, né? E a alta velocidade é onde que se dá constantemente hoje, que está acontecendo no nosso acidentes no trânsito. Volto a repetir, hoje nós somos privilegiados porque Camaquã, graças a Deus, é uma cidade perante as outras cidades aí, dá alguns acidentes, mas é material, né? Perante as outras cidades que eu digo, porque tem muitas cidades aí que às vezes tem até muitas vítimas, ceifadas, né? De 3, 4, 5 pessoas no mesmo carro. Bom, vocês mesmos falam aí isso aí. Claro, nós não queremos. Eu mesmo, Thiago Gonzalez, filho de Camaquã, eu digo, eu sempre pergunto, o dia que não dá acidente, eu agradeço a Deus. Agradeço, porque isso aí é muito importante. Uma cidade que tem 65 mil habitantes, né, com 53 mil veículos, né, então a gente tem que pedir a Deus muita força e proteção. Bom, você falava sobre a Capitão Adolfo Castro, a gente vê a imprudência de alguns motoristas, como por exemplo nos acessos, né? Se a gente for citar aqui a rua Carlos Krieger, no bairro Vila Nova, a gente vê que há uma sinalização ali na esquina da Hidrosul, na esquina da Imaculada. Essa sinalização, ela deixa claro que o sentido do trânsito, os motoristas que descem a Carlos Krieger devem dobrar à direita. Porém, a gente flagra diariamente motoristas dobrando à esquerda. O mesmo acontece aqui bem próximo, né? Quem vem da Vila Nova e vai acessar ali junto ao Portão Boa Viagem, o sentido existe uma placa que diz que os motoristas devem dobrar à direita. Mas não, alguns vão reto, né, atravessam a Capitão Adolfo Castro para acessar o Olavo Moraes, outros dobram à esquerda indo rumo da Loureiro da Silva, o que são manobras proibidas. Estão acontecendo autuações desses motoristas? Quais são as iniciativas que você pretende tomar nesse sentido? A iniciativa
Ontem nós fizemos um paliativo aqui, juntamente com o pessoal da manutenção, o Daniel Krieger e todos os envolvidos da manutenção ali. Nós vamos colocar os prismas de novo. Nós está no galpão lá, na manutenção. Nós só estamos esperando chegar um instrumento que é a cola, né? Que está vindo, para a gente fazer o mesmo desenho que era antigamente. Porque foi tirado por causa do asfalto, né? E automaticamente nós vamos colocar os prismas. Para quem não sabe o que é o prisma, é a mesma coisa que tem ali perto do posto Triângulo. Em frente ao Corujão ali, né? Em frente ao Corujão. Que divide as pistas ali para... Porque ele vem a ser um balizador que tenha refletivos dos dois lados, então te dá e é amparado pelo CTB que tu pode colocar, que é divisores de pista. Vai ser colocado em breve, isso aí eu garanto, e tu pode me cobrar aqui depois, nós vamos trabalhar. E tem mais coisas por vir aí, muito bom, não para dificultar, mas sim para dar segurança. Bom, pela previsão que você trouxe aí no início do programa, quando você falava sobre a 7 de setembro, é bem provável que no mês de junho a gente tenha início, né, nos trabalhos. Lá pela metade de junho, talvez, a gente tenha o início dos trabalhos ali na 7 de setembro, que inclui uma força-tarefa que será necessária ser montada por parte da Prefeitura, que vai precisar concentrar esforços na 7 de setembro, porque não é uma obra tão simples, não é simplesmente você fazer aplicação asfáltica. Você precisa remover os canteiros centrais, remover alguns postes que ficaram ali, então é uma obra mais complexa. A pergunta é, a divisão de trânsito já está trabalhando em um estudo com rotas alternativas para os motoristas, porque serão necessários alguns bloqueios do trânsito, né? Então, como é que você pretende trabalhar isso? Como eu sempre falei, a gente não faz nada sozinho, né? Então hoje nós temos a planejamento ali com a mobilidade urbana e nós temos também ali o pessoal do operacional, que trabalha muito bem, agora mesmo. Ontem a gente teve uma reunião com o Sindicato Rural e vai meu abraço e carinho para o seu Arilei, para o Paulinho Gribe, para a dona Maria Tereza, aonde a gente foi lá para já planejar também a logística, né, do evento que vai ter lá agora e vai estar muito bom. E foi juntamente comigo o Alex Souza, que trabalha conosco lá, e a gente já colocou lá em sinais e foi aprovado, conforme foi o ano passado. Aliás, hoje nós temos uma melhoria, né, Gil? Ali foi feito um asfalto, juntamente na gestão do ex-prefeito Ivo, vai meu abraço a ele, né, que deixou ali tudo organizado, né, tudo tranquilo ali. E essa logística aí vai ser feita com tranquilidade, viu? Para quem já fez a José Loureira da Silva, né, que é a nossa avenida ali, e as demais ali, aquilo ali é tranquilo. Só é aquele ponto da logística de todos fazer a sua parte, né? Que é onde que nós vamos fazer aquilo andar e acontecer, que é o nosso trânsito na cidade. E tem coisas boas por vir aí também, porque o anseio da comunidade, a gente vê a comunidade que está na expectativa daquilo aí. Como estão na expectativa de ligar as sinaleiras ali. Mas ali foi um pedido do prefeito Abner para nós, por enquanto, não ligar, até para não deixar o pessoal confuso. Ou seja, liga a sinaleira, faz outro tipo de sinalização, então deixa passar o asfalto, deixa passar aquilo que é tirar os canteiros centrais e a gente vai fazer a coisa certa acontecer, que é a sinalização de trânsito. Bom, você falou que tem muita coisa boa, né, que tá por acontecer, e tu sabe que a gente é curioso. E a gente, como jornalista, sempre quer aquela informação em primeira mão. E aí os ouvintes, né, os telespectadores da Sul TV também já ficaram curiosos. Afinal, dá pra gente já antecipar algumas dessas coisas boas que você falou que estão para acontecer no trânsito camaquense? Eu vou deixar o nosso prefeito municipal, o nosso Abner Dilma, juntamente com o seu vice, o Luciano, né, para eles darem essa... Mas são coisas boas. Só digo uma coisa, planejamento e mobilidade urbana. Muitos anseios que nós temos, muitas coisas onde se fala em veículo, mas também vamos ter outras que se chama a mobilidade urbana. Bom, nós temos aqui algumas participações, pessoal perguntando sobre autuações de motoristas por parte dos agentes municipais de trânsito. Essa pergunta aqui, na verdade, é o seguinte, é o dever do agente municipal de trânsito fiscalizar o trânsito. Né? Só para a gente deixar isso bem claro para quem está nos assistindo agora, né? Tem um questionamento aqui que é o seguinte, se eles estão
em uma esquina na cidade de Camaquã e estão autuando quem comete alguma infração de trânsito, algo que esteja no Código de Trânsito Brasileiro, eles estão fazendo o dever deles. Estão fazendo o trabalho que é justamente isso. Não há necessidade de abordagem para poder fazer. Se você não parar numa faixa de pedestres, você está infringindo a lei. No momento que está passando ali um pedestre, a preferência é dele. Então, se você não parar o seu carro, o agente não precisa te abordar para entregar um auto de infração. Isso vai chegar para você depois no momento oportuno. Porque a obrigação do agente, eu estou pagando o agente de trânsito, o Tiaguinho está pagando, o telespectador está pagando, é dinheiro público justamente para isso, para organizar o trânsito e aquele motorista infrator ser autuado. Só para deixar claro para a pergunta aqui do nosso telespectador. Não, e para o telespectador também, falando para ele também, eu vou dar um exemplo, a Grande Porto Alegre, tu sai daqui, tu comete uma infração lá, e a IPTC está sempre assídua. Tu sai daqui, tu vai a Gramado, falando em... Vou dar um exemplo, na faixa de segurança, tem o agente lá, o que vai acontecer? E é a infração. A gente não pode, a gente tem que ter a realidade que a gente tem uma CNH, Carteira Nacional de Habilitação, aonde tu tem o Código de Trânsito Brasileiro, que tem as leis ali, que é onde o que tu pode fazer e o que tu não pode fazer. E o agente de trânsito tem autonomia para isso, vamos deixar bem claro, né? Tanto o agente de trânsito, quanto Brigada Militar, Polícia Rodoviária Estadual ou Federal, está no código, eles têm fé pública. Então, não é o diretor que vai banir isso aí, não é o Gil que vai banir isso aí. Isso aí está na lei. Isso aí a esfera federal dá amparo para eles. A realidade é essa. Tu tem que andar conforme manda o Código de Trânsito Brasileiro. Bom, há poucos dias atrás também a gente recebeu uma pergunta de dos nossos telespectadores questionando sobre o excesso de velocidade, né? Perguntando o que poderia ser feito por parte da divisão de trânsito para coibir os excessos de velocidade. E aí, um dos exemplos que foi apresentado foi a Major João Meirelles, onde foram colocados quebra-molas para evitar o excesso de velocidade. O problema é depois que sai do quebra-mola, né? Existe um baita de um trecho ali na Major João Meirelles que ainda não tem nenhum tipo de dispositivo para evitar isso, né, o excesso de velocidade, e aí o cara parece que sai dali do quebra-mola, acha que pode acelerar tudo que dá. Mas ali é o seguinte, ali nós fizemos um estudo antes, né, foi feito, e perante ao desenvolvimento do trânsito, ali no que foi terminado a Major João Meirelles, vai sim ter que ser colocado uns 2 ou 3 quebra-molas a mais ali, para, né, relatar isso aí que tu está falando, né, que é a alta velocidade. Mas também estamos trabalhando, Gil, no planejamento da elevadas, né? Elevadas, onde é um produto muito bom, que tem 6 metros, né? Tem um rampeamento, te dá a liberdade do subir e descer tranquilamente, aonde também tu pode colocar a faixa de travessia de pedestre em cima dela. Isso a gente pode ter em breve aqui no município? Em breve no município, estamos trabalhando para isso, juntamente com o pessoal da engenharia da infraestrutura. E vai meu abraço ao nosso secretário Coca também, que nos dá dando um grande amparo nisso aí. Bom, deixa eu destacar também uma ação que vocês realizaram um pouco tempo atrás nas escolas. E eu fiquei sabendo que existe uma parceria sendo formada entre a Divisão de Trânsito e a Secretaria Municipal de Educação para que nós tenhamos uma disciplina dentro das escolas municipais de Camaquã sobre trânsito, ou seja, aquele aluno do ensino fundamental nas escolas públicas da rede municipal de Camaquã poderão, eu não sei se já está batido o martelo, se isso já está confirmado, mas o que nós tínhamos era um projeto para que entrasse em vigor uma determinação que tivéssemos uma disciplina, assim como você aprende matemática, assim como você aprende português, que você aprenda sobre trânsito desde pequenininho nas escolas. Como é que está essa discussão? Bom, perante a isso, tu vê tudo, ocasionou tudo hoje, né, Gil? Falei com o Aurélio da Equatorial e hoje de manhã também tivemos a reunião com a nossa secretária da Educação, a nossa Carmelita, né? E vai um abraço respeitosamente muito querida, né? Nós tivemos uma reunião, eu e o operacional lá, o Souza, com ela, juntamente com a Ariadne, e também fomos muito bem atendidos lá, e estamos levando a ela esse conhecimento, juntamente, que está nos acompanhando, ao nosso Arthur,
que é o dono do CFC Camaquense, que é onde prontamente foi conosco para a gente dar essa vazão, para a gente dar o pontapé inicial desse projeto. E hoje, relatando hoje a nossa secretária de Educação, ela falou que já está no forno, ou seja, já está 70% no caminho para fazer essa aprovação. Mas aí também vou deixar ela, como é secretária e é da pasta, ela prontamente vir aqui para dar essa notícia para você e os demais camaquenses. Vai ser muito legal, porque a educação, como a gente fala, vem de berço. Então, os iniciantes, os adolescentes, vão aprender a realidade conforme o direito de ir e vir. E isso vai auxiliar em diversas questões de Camaquã, para que o nosso telespectador entenda a complexidade de um assunto como esse, né, de você ter uma disciplina, a importância de ter uma disciplina. Agora há pouco o Tiaguinho falava sobre os ciclistas andando na contramão, os menores de idade, as crianças, os adolescentes andando de bicicleta na contramão e o risco de vida que esses ciclistas estão correndo. Então, quando você aprende, esse adolescente que vai pegar a bicicleta, ele vai aprender na sala de aula que não pode andar na contramão, que existe lei de trânsito e que ela deve ser cumprida, e ele vai entender principalmente que é importante para ele valorizar a vida, né? Porque muitas vezes um acidente acaba quebrando uma perna, acaba quebrando um braço, a gente sabe o transtorno que isso faz, né, na vida de quem acaba sofrendo um tipo de acidente como esse. Então, ele já vai aprender na escola sobre isso. E muitas vezes, quando o pai estiver dirigindo, cometeu uma infração, ele vai dizer assim, pai, eu aprendi que isso está errado. Né? E aí já começa a própria família a discutir sobre essas questões relacionadas ao trânsito. É verdade. Como eu falei, a gente é filho de Camaquã, a gente se dá com todo o pessoal. Eu, graças a Deus, eu tenho uma felicidade de a gente ser quisto e ter aquele diálogo com todo mundo. Só que às vezes a gente se põe no lugar de cada um que são os pais. A perca depois do fato é complicado. E eu já perdi um irmão meu no trânsito e eu sei o como é complicado. Então, vamos ter a consciência, vamos fazer cada vez aquilo que é a consciência e fazer o bem. Isso aí é muito importante. Porque eu vejo não só as bicicletas, mas esse ciclo motor de motinho aí, de motor, que isso aí está dando um caos muito grande. Filhos vindo de escolas, filhos fazendo o que não deve. Então, eu digo para os pais, vamos pensar antes de dar. Isso é muito importante. Bom, Thiago, deixa eu agradecer a tua presença hoje aqui no programa. Acho que a gente vai ir para um feriado e é interessante que a gente esteja falando sobre trânsito, né? Principalmente quem vai pegar a estrada. Tem muita gente que vai conseguir fazer feriadão, né? Imagina 4 dias com essa possibilidade de folga, e isso as pessoas acabam utilizando mais o carro, acabam utilizando para passeios, para viagem, o pessoal se desloca para o interior para visitar a sua família ou até mesmo para outras cidades. Então, a gente hoje, nesta quarta-feira, conversar sobre trânsito, acho que é muito importante. E, Tiaguinho, todas as vezes que a gente conversou contigo e te convidou para vir aqui, você sempre prontamente atendeu o nosso convite. A gente fica muito feliz em poder entender melhor, né, o que a administração pública está fazendo em prol do trânsito da cidade de Camaquã. Obrigado pela tua visita mais uma vez. Te agradeço, Gil. Agradeço esse acolhimento que eu tenho sempre aqui nessa casa. É um prazer estar aqui. E dizer para o povo camaquense que amanhã faz 4 anos que eu estou na divisão de trânsito, através de um convite do ex-prefeito Ivo, juntamente do nosso atual prefeito Abner Dilma, e a continuação que eu estou na pasta. Eu sei que às vezes não é fácil, mas a gente tenta fazer o melhor. Eu venho a dizer, como filho de Camaquã, eu só quero coisas boas para nós. Para nós, que eu digo, para todos os ciclistas, motoristas, motociclistas, porque a gente anda nesse dia a dia. E eu vou dizer, Gil, eu tenho trabalhado muito em sinalização viária, pinturas. Então, há pouco tempo teve a sinalização aí da pintura A Excelência, que foi contratado através de estação de Gravataí. Fizemos as pinturas em diversas ruas, estão por vir ainda para fazer mais, mas também agradecer também ao meu pessoal da manutenção que tem trabalhado de manhã, de tarde e à noite.
para revitalizar colocação de placas novas, onde nós estamos fazendo, e geralmente eu mando para ti algumas matérias, e dizer que eu me sinto muito feliz. E nesse feriado, quem for viajar, quem for, né, que use o cinto, conscientização, a velocidade adequada e, como diz o Valério, né, como é que ele fala? O acelerar, como é que é? Pé na estrada, acelere menos, uma coisa assim, e assim vai.